Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque esta gente pede um sinal. Em verdade, eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos ajudem como luz a encontrar o caminho do Pai. Hoje nós somos chamados a refletir nesta Eucaristia sobre a importância do caminho, de seguir um caminho, de estar sobre o cuidado da margem, da vereda. E o critério para seguir esse caminho é estar disposto a fazer com que nossos passos estejam de acordo com o querer e a vontade de Deus. É necessário, então, dar um passo, não é? Ou uma abertura no coração para o desejo, para que o desejo possa de fato funcionar. Eu desejo fazer a vontade de Deus. Este é um princípio muito importante, tendo em vista que muitas vezes a gente acaba colocando, justificando, né, as nossas posturas, nossas compreensões com a palavra de Deus, né? E não ao inverso. Não eu me colocando, né, sob a tutela da palavra para fazer acontecer na minha vida a surpresa de Deus, né? Então, geralmente, quando a gente precisa tomar alguma decisão ou dar um passo, essa decisão já muitas vezes está amadurecida dentro da gente e a gente vai lá rezar para justificar o nosso ponto de vista. Então, o caminho, o itinerário espiritual, ele é sempre uma surpresa, porque é necessário, ao menos essa disposição interna, interior, de querer fazer a vontade de Deus. E como diz a Santa Igreja, Madre Igreja, Mãe Igreja, para saber da vontade de Deus, é preciso estar atento aos sinais do tempo. São Paulo VI, falava muito bem disto, de estar atento aos sinais dos tempos, de como que Ele, o Pai bondoso, generoso, vai usando das coisas do mundo para ir sinalizando o nosso caminho. Esse contexto de estar aberto ao querer e à vontade de Deus já é tema da primeira leitura. Esse mito fundante, como ensina o Papa Francisco, esse mito fundante, né, que tenta justificar os conflitos, né? Os conflitos, tal. Esse mito fundante de Adão e Eva, porque Adão e Eva não existiram, é um mito, é uma construção, não é? E claro, a gente pode assustar-se, né, com isso. Mas como que o padre vai dizer que não existe?
Não existiram porque não teve tempo, né, entre uma geração e outra, de Adão para os filhos, criar tanta gente para que Caim pudesse mostrar um sinal na testa dele, para que os outros pudessem negá-lo. Não é? Se existia apenas Adão e Eva, e eles tiveram apenas 2 filhos, e um foi assassinado, ficaram 3 pessoas, não é? Quem são essas outras pessoas que iriam marginalizá-lo porque ele era um criminoso? Não teve como, a não ser que Adão viveu assim, tipo uns 1000 anos, que não é o fato, o relato não traz isso. Então esse mito fundante que revela a guerra entre, né, os poderes da agricultura e os poderes da pecuária, que foram os mitos fundantes dos conflitos geracionais do início. Né? As pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam comer, e não tinha WhatsApp, não tinha computador, não tinha metalúrgica, não tinha Vale, na empresa da Vale para tirar minério, mas tinha que comer. E você come ou o gado, ou a carne, ou você come cereais. E os grupos foram se dividindo, se organizando, se articulando, e como em todo lugar os conflitos passaram a existir. Então, Abel e Caim, eles trazem a fotografia desse conflito, né, entre grupos, entre poderes. Onde está o caminho? O caminho está em querer fazer a vontade de Deus, e não a minha vontade, não a vontade do meu grupo. Né? O meu grupo está certo e todos os outros, né, estão errados. É preciso ter essa perspectiva de que a verdade pode ser encontrada em vários lugares. Não é? Porque as pessoas podem ter, sim, a graça de Deus, né, de perceber ou de colocar-se diante de Deus com humildade, e que podem, essas pessoas, ir também tendo uma compreensão do caminho. Então o caminho, a melhor coisa do caminho é ter essa sensibilidade para o outro, né? Essa sensibilidade para as realidades, ou seja, como dizia o São Paulo VI, olhar os sinais dos tempos para poder dar assim esse passo, essa caminhada. Não existe mágica. Não existe mágica. Os fariseus queriam um sinal. Mostra um sinal. Um raio, um trovão, faz um buraco no chão. Muita gente tem essa necessidade, né, de viver uma religião com estes ditos sinais. Por isso que está tão em moda essa teologia da prosperidade, onde as pessoas ouvem o convite: vem aqui, que a tua casa vai ser reconstruída, vem aqui, que você vai ser dono dessa fazenda, vem aqui que você vai comprar um caminhão, vem aqui que você vai ter 2, 3 mulheres. É porque tem. É só você rodar. Eu não vou dizer o canal, mas basta você rodar aí na sua televisão, porque tem uma igreja que, num determinado dia da semana, a 1h da tarde, é a terapia do casamento. Né? Se essa aqui não é boa, arruma outra. Né? Arruma outra. E nós vamos entrando nessa barca, dessa teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a exigência de sinais. Ensina-se nessa teologia a determinar a ação de Deus. Eu determino. Infelizmente, alguns católicos, né, enciumados ou desejosos também disso, acabam trazendo para a sua espiritualidade. Eu determino que hoje à tarde Deus vai fazer isto. Essa teologia é a teologia dos sinais. Né? Para que eu acredite que Deus é Deus, ele tem que provar para mim. E como ele que tem a necessidade de provar, então eu posso determinar que ele prove, que ele faça. E Jesus diz assim: não será dado a vocês nenhum sinal. No outro texto dos sinóticos, dos textos paralelos, porém iguais, dos outros textos do Evangelho, diz assim: o sinal que vos será dado será o sinal de Jonas. O único sinal que vos será dado é o de Jonas.
que é o da necessidade de fazer a vontade de Deus. Porque Jonas falou assim, não vou fazer não. Não vou fazer o que Deus quer. Vou fugir. E Deus assim, não. Eu quero que você esteja aqui onde eu quero e faça o que eu quero. O sinal de Jonas é abrir-se ao querer e à vontade de Deus. E é um passo da fé. Não é um passo no escuro, é um passo da fé. Você não precisa ter certeza absoluta, sinal absoluto do passo que você vai dar, mas se você o faz na fé, Deus que é Pai bondoso, Deus que é Pai generoso, vai colocando os sinais dele ao seu redor. Um dos sinais desse caminho, desse itinerário, né, dessa hermenêutica, se você quer, dessa epistemologia, se você quer, é o pobre. O pobre é um dos primeiros elementos que revelam o querer e a vontade de Deus. Né? Onde há pobre, há uma negação explícita da fé. O pobre pode ser aquele que não recebe o teu abraço, o pobre pode ser aquele que não recebe o teu sorriso, mas o pobre é aquele que mora lá longe, sempre. E se existe esse lá longe, existe uma negação explícita da bondade e da misericórdia de Deus. Não é? Então, amados irmãos, estar aberto a esses sinais do tempo, e não o sinal, não é? Só para fazer um parênteses aqui, porque na Bíblia está escrito assim que quando aparecer o arco-íris, esse é o sinal de Deus. Eu conversei com alguém esse dia e falou assim, olha, Deus se revelou para mim porque eu tinha que fazer tal coisa e eu olhei para lá, tinha um arco-íris. Então, veja, às vezes a gente fica nessa pobreza de leitura ao pé da letra, não é? E vai perdendo a riqueza dos sinais da bondade de Deus em nossa vida. Peçamos hoje, não é, que Deus nos conceda sensibilidade do olhar para ver, para perceber as nossas dores, as nossas tristezas. Quero fechar com um exemplo. Eu moro numa região onde, infelizmente, o maior índice de sífilis nas meninas de 9 a 14 anos é na região onde eu moro. É preciso sensibilidade para poder agir segundo o querer e a vontade de Deus, num lugar onde o maior índice de sífilis é acometido pelas meninas, né, ou as meninas são acometidas com essa doença de 9 a 13, 14 anos. Veja que sofrimento. Como é que você vive a fé numa situação dessas? Como é que você testemunha a fé numa situação dessas? Como é que você lê o agir e a ação de Deus numa situação destas? E se existe uma miséria, uma pobreza tão grande, né, de doença sexualmente transmitida em meninas de 9 a 13 anos, o maior índice do Estado, então é preciso prestar atenção, porque Deus talvez queira você ali neste lugar. Então quero pedir que Deus possa nos conceder a graça da perseverança e também pedir a Ele, ao mesmo tempo, vocações de pessoas dispostas, disponíveis, abertas a agir no nome dEle nessas situações de negação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amado